Bom, gente, boa noite. Hoje, então, eu observei que na aula que a gente fechou, né, sobre modalidades do contrato na última aula, olhando o slide, eu percebi que a gente não falou sobre o contrato por prazo determinado previsto na Lei 9.601 de 98. Esse é um contrato que não é muito utilizado, mas como é um contrato que está vigente, eu acho que é interessante vocês conhecerem. Então, eu vou complementar, tá certo? Aquela aula sobre contrato de trabalho. Este contrato, que foi regulamentado, né, pela Lei 901/98 e pelo Decreto 2.490 de 98, essa lei ela foi criada num momento de crise no Brasil, de crise econômica, onde nós tínhamos assim, um enorme número, né, de pessoas desempregadas. Então, o objetivo dessa lei é criação de novos postos de trabalho, é incentivar novos empregos. Então, é aquilo que eu sempre recomendo para vocês. Vejam, por favor, sempre, né, qual é o objetivo pelo qual nós temos o incentivo daquela criação de lei. Então, neste caso da 9.601 de 98, ela é justamente, né, para estar criando um posto de trabalho e as pessoas, então, terem emprego. Então, ela é uma contratação, né, típica, porque ela foge daquela regra comum que a gente viu até agora, tá certo? Então, nessa modalidade de contratação, como a lei, né, a CLT e outras regras não pactuaram esse tipo de contrato, embora ele seja por prazo determinado, o que vai valer sempre é o que está previsto, então, na lei. E a primeira coisa que a lei pontua para essa lei ter valor é que necessariamente ela tem que ser instituída, né, a forma de contrato, os benefícios do contrato, as regras do contrato, eles têm que ser instituídos através de normas coletivas. Ou seja, eles vão ser estabelecidos através de acordo ou convenção coletiva. Então, o acordo ou convenção coletiva é que vão estar pautando, né, qual a regra que vai vigorar nesse tipo de contratação, certo? Mas ela tem algumas características além disso. A primeira característica que nós temos que ver é que esse tipo de contratação, em regra, ele pode ocorrer por qualquer tipo de atividade, tá? Então, qualquer tipo de atividade desenvolvida na empresa pode ser utilizada, tá, através desse tipo de contrato. Agora, lembrando que, qual o objetivo desse contrato? Aumentar postos de trabalho. Então, por que as empresas não se utilizam, né, muito dessa formatação de contrato? Justamente pela essa questão. Porque eu tenho que usar a média dos últimos 6 meses para verificar se eu posso contratar nessa modalidade. Porque eu só posso contratar nessa modalidade se eu estiver, né, dentro da média, se eu estiver no limite da média. Nesta época, por que as empresas não conseguiam contratar nessa modalidade? Porque eu tinha aí, por exemplo, empresas que estavam com 10 mil empregados e estavam rodando com 6. Então, a média deles, no total, seria, vamos supor, 9 mil empregados. Eles agora estão com 6, como é que eles poderiam contratar nessa modalidade? Não caberia, tá? Então, por isso é que ela não, é uma lei que ela existe, ela está aí, mas ela não pegou, tá? Ela não pegou. Então, primeiro ponto é esse. Se o meu limite está acima, né, da média de contratação, eu não posso contratar nessa modalidade. Como eu falei com vocês, sempre tem que estar estipulado em acordo coletivo. Então, o acordo coletivo é que vai ditar as regras de contratação, se vai haver alguma indenização ou não, né? Alguma indenização ou não, caso o contrato seja terminado antecipadamente, ou seja, as partes vão dizer como é
que funciona, né? Como é que é aquilo que vai regrar aquela relação. Nós temos sempre que pensar, gente, que como nós estamos falando em um contrato de trabalho, o contrato de trabalho, né, ele pressupõe o acordo de vontades. A gente está acordando essa relação que deve ser observada por todos. Então, desde que não seja, né, um dispositivo que vá ferir aquilo que foi estabelecido como regra geral na lei, nós podemos, então, estar criando uma regra diferenciada, tá? Isso é importante. Mas aquelas regras básicas da contratação, quando for permitida a utilização desse contrato, ela vai estar estipulada através da norma coletiva, tá? Outra coisa que nós temos que observar quando nós falamos desse tipo de contrato. Este contrato, seguindo a regra da CLT, ele tem um prazo máximo de validade de 2 anos, tá? Então, ele só pode valer por 2 anos. Mas a gente tem uma coisa muito interessante, né, nesse contrato, porque a gente viu que a contratação normal, por prazo determinado da CLT, eu só posso ter uma única prorrogação, né, dentro do limite de 2 anos. Aqui, nesse modelo da 9.601, eu posso ter quantas prorrogações eu quiser. Então, a empresa pode contratar o empregado por 3 meses e renovar por mais 3, contratar o empregado por 6 e renovar por mais 3, renovar por mais 4, renovar por mais 10, desde que não ultrapasse o limite dos 2 anos, não existe nenhuma vedação legal. Ela é plenamente permitida, porque a característica deste contrato, né, diferentemente do que nós vimos até agora, é uma característica que ele quer o quê? Que haja um aumento dos postos de trabalho. Então, é uma forma de você ter, né, um facilitador para que as empresas, então, possam contratar dentro dessa modalidade, tá? Então, ele tem, né, vamos dizer assim, uma tipicidade que é diferente das regras de contratação. A gente observa num cenário nacional que, principalmente nas empresas de interior, ele não foi e não é utilizado até a presente data. Ele foi utilizado nos grandes centros, mas eu diria para vocês que de forma também bem módica, bem restrita. Ele é o tipo de contrato que ele existe, né? Ele está vigorando, mas ele não pegou, ele não teve eficácia dentro da sociedade, talvez porque a sociedade tenha entendido que ele não era tão necessário, né, às atividades normais, tá? Mas se uma empresa, né, atender aqueles requisitos que estão estabelecidos, né, como contratação, dentro dessa característica de aumentar a sua capacidade de empregados, ela pode contratar nessa modalidade. Mas, como eu falei para vocês, é uma situação quase que real, porque a gente não vê nenhuma empresa se utilizando dessa modalidade de contrato, ok? Este contrato, como eu falei para vocês, ele ficou faltando no slide. Então, a gente acabou passando direto, tá? Mas, no material, o Eduardo, você está perguntando se eu vou postar, esses materiais, gente, já estão postados no AVA, na primeira parte de modalidades do contrato, tá tudo lá, certinho, desde a semana passada, tá? Deem uma olhada que vocês vão localizar. Eu, geralmente, quando eu estou conseguindo, por enquanto eu ainda consegui, eu tenho colocado o slide e mais um material escrito. Ok? Então, tá tudo lá. Qualquer problema, vocês me falam, mas eu já conferi, tá tudo lá direitinho, tá? Bom, então... Professora? Oi. Tá naquela pasta de, tipo, conteúdos para nota 1? Sim, sim. Gente, na pasta... Aí tem uns vídeos aqui Olha com só, outras... na pasta conteúdo, nota 1. Se vocês lerem, tiverem o trabalho de ler, geralmente, o que eu escrevo antes, eu faço um apanhadinho do que vocês vão estudar, e se vocês
abrirem as pastas, todas as pastas têm material. Agora, vocês têm que ter o hábito de abrir a pasta. Todo material é postado, geralmente eu coloco um vídeo, que eu acho interessante sobre o assunto, né? Um vídeo curto, e coloco mais o material que eu trabalho com vocês aqui. Todas as aulas estão postadas lá. Ok? Entendeu, Eduardo? Professora. Professora, quando eu abro, tem uns vídeos aqui de uma outra pessoa, que eu não sei quem é. Eduardo, porque você nunca deve ter aberto. Tem o vídeo e tem a aula. Se você abrir lá em cima da aula onde que tá, vai abrir as pastas e abre o vídeo. Aí embaixo tem o material todo em PDF que eu mando. Fala. Professor, Oi. é que essa aula que você está mostrando hoje está em que pasta? Eu estou procurando aqui um... Modalidades do contrato, parte 1. Ah, tá bom. Tá? Porque a gente dividiu ela em 2 partes, né? Que a gente não conseguiu dar uma. Então, eu deixei no material parte 1. Tá? Professora, com licença. Para quem não conseguiu localizar no AVA, pessoal, eu joguei esse material no grupo do WhatsApp nosso, tá? Tá, mas o pessoal, Virgínia, você me desculpe a sinceridade, mas o pessoal tem que começar a trabalhar com a AVA, porque lá no AVA, a pessoa tem que abrir para poder entender, né? Tem os vídeos, mas também tem o material em PDF, porque às vezes eu coloco outros artigos, eu coloco exercício. Esse final de semana eu coloquei a correção do exercício que eu tinha passado para vocês, princípios. Então, para o aluno até poder acompanhar a matéria, não estou falando que é o caso de agora, não, estou só aproveitando a chance. Ele tem que saber se habituar a mexer no AVA. Tem, inclusive, no próprio AVA, tem uma aba lá da instituição ensinando para os alunos como mexer. Tá certo? Se tiver também alguma dificuldade, pode fazer contato com a Ana, que ela faz a orientação, tá? Mais alguma dúvida em relação a isso? Podemos caminhar? Então, beleza. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fechar isso. E abrir isso. Eu peguei algumas coisas soltinhas aqui para a gente tentar trabalhar, tá? Espera aí, deixa eu aumentar essa letra. Tá com data antiga, gente, que eu resolvi fazer isso agora. Eu ia dar aula normal, mas depois eu mudei. Então, esse aqui é um exercício, tá? Eu vou ler o exercício e depois a gente conversa sobre ele. Rita foi admitida como bibliotecária especial. Não está aparecendo nada para a gente, não. Então, peraí, só um minutinho. Já volto lá. Deve ter... só um segundo, gente, que eu fiz besteira aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Peraí que eu vou compartilhar de novo. Agora tá? Tá compartilhado? Sim, agora sim. Então vamos lá. Rita foi admitida como bibliotecária, especialista em documentos empresariais internacionais, junto à empresa Terra Mar Limitada, em 25/11/2015, por 2 anos, para atender uma demanda específica de um projeto de seleção e guarda de documentos internacionais, com base em dispositivo da CLT. Ao final do contrato, a empresa resolve aplicar o projeto a outros documentos. Imediatamente faz um novo contrato pelo prazo de 1 ano, com cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Ao final de 8 meses, uma vez que conseguiu uma nova proposta de trabalho, Rita resolve se desligar da empresa e pede demissão. Diante da situação narrada, responda as respostas abaixo, de forma fundamentada. Espera aí só um pouquinho. Primeiro, a gente tem que fazer a análise, né, do caso. Então, nós temos uma pessoa que está executando, né, uma atividade especializada, né? Já fala aqui que ela tem uma atividade diferenciada. Teve um contrato de 2 anos, e esse contrato depois, então, houve um novo contrato de mais 1 ano.
e com 8 meses, uma vez que ela, né, resolveu, achou um emprego melhor, ela se desligou, pediu para se desligar, né, da empresa. Nesse contrato, havia cláusula assegurando, né, a rescisão antecipada. Então, vocês vejam que aqui tem, em relação ao contrato... importante, né? Eu até coloquei aqui, ó, a regra da CLT. Observe o seguinte, gente, se tiver uma questão que não induz qual tipo de contratação, porque isso aqui eu pus como perfumaria, porque, na verdade, não precisaria colocar, né? Porque isso aqui induz o quê? Que a gente está falando da CLT. Se fosse da 6.019, se fosse 9.601 ou intermitente, a gente teria que indicar. Mas neste caso específico, quando não está falando nada, se eu não tivesse colocado todo isso aqui, ó, que na verdade não precisaria, regra geral, vocês sempre vão aplicar, então, a CLT, tá? É a regra que a gente tem que observar. Mas aqui no caso, a gente até pôs, né, o dispositivo da CLT. Então, a primeira pergunta que a gente faz é se a empresa agiu corretamente ao contratar a Rita por prazo determinado no primeiro contrato. Aí agora eu vou dar um tempinho para vocês pensarem primeiro, não respondam ainda, pensem, olhem, vão lá no artigo 443 da CLT. Será que a gente poderia contratar a Rita, né, já que ela é uma especialista em documentos internacionais, na modalidade de contrato por prazo determinado previsto na CLT? Porque a gente viu que não é, né, não é qualquer pessoa que eu posso contratar no prazo determinado da CLT. Então, professora, Peraí, Ana. Eu vou pedir. Desculpa. Depois você fala. Peraí só um pouquinho. Eu vou pedir alguém que ainda não falou até hoje para falar. Perguntar uma coisa, mas tranquilo. Não, vai perguntar, então pode. Pensei que você já ia responder. Bom, vamos lá. Vamos ver quem está na sala, para a gente pedir para participar. Camila, o que você acha? Nossa, só porque eu falei que ia perguntar, o povo está tudo indo embora. Vamos, gente, que isso? Vamos lá, Camila, quer responder? Caio? Emanuel? Érico? Fabrício? Caroline? Luana? Nossa, gente, eu fico tão triste. Vamos lá, gente. Então, quem quer responder, Ana. Vamos tentar? Pode falar, Ana. Ô, professora, então, é um serviço de natureza que no caso não seria, né? É por um tempo determinado. Fundamento da resposta. No artigo 443 da CLT, ele é específico, ele diz, né, quais são as 3 modalidades que pode ser contrato por prazo determinado. Esse contrato entraria no serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique, porque somente também é um projeto de seleção para guarda de documentos internacionais. Sim. E ele ainda deixa bem taxativo que a gente está falando, né, sobre um contrato que é o quê? É um contrato que é especializado, né?
ele fala olha só, por favor, Ana, lê o artigo 443, o parágrafo 1º. Peraí, professora, deixa eu só pegar. É porque eu estou fazendo de acordo com o que eu tinha anotado aqui um pedaço. Não tem problema, não. Considera-se como, eu tenho aqui, eu já peguei. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão antecipada. O que acontece? A gente aqui está falando o quê? Esse serviço, ele tem uma característica de ter transitoriedade, porque ela está sendo contratada, né, dentro de um serviço especializado, e a gente tem uma previsão de término para aquela modalidade de contratação. Então, no primeiro contrato, eu particularmente entendo, né, que ela, aqui no caso, né, ela poderia ser contratada pelo caráter transitório e a especialização. Então, a empresa agiu corretamente ao contratar na modalidade do artigo 443. Alguém discorda? Alguém discorda? Não, professora, eu concordo. Não, discordo, não, concordo. Porque... Pode Não discordar, discordo, pode mas eu não tinha completar entendido, Gabi. O que você não tinha entendido? A pergunta, eu até comentei ali, que não, mas eu não tinha fundamentado minha resposta nos comentários, mas agora eu entendi, obrigada. Mas olha só, então vamos lá, pergunta. Se a empresa agiu corretamente ao contratar Rita por prazo determinado no primeiro contrato, qual foi o primeiro contrato dela? O primeiro contrato dela começou em 25 de 11 de 2015 por 2 anos. Olha, ó, para atender uma demanda específica. Aí você tem que prestar atenção realmente na voz de comando, né? Que é da pergunta. Então, aqui a gente está se referindo apenas ao primeiro contrato. O primeiro contrato, ele foi feito de forma correta. Tá? Entendeu o porquê da pergunta agora? Ou ainda tem dúvida? Não, agora eu entendi. Entendi sim. Acho que eu não fiquei atenta, né? Tá. Ao enunciado. Entendi. Sem problema. Por isso é que a gente está fazendo exercício, porque na hora que vocês forem fazer a prova, vocês vão entender, né? Ainda dentro da mesma questão lá da Rita, se a empresa poderia ter feito um novo contrato imediatamente ao término do primeiro, ou se teria que observar alguma regra. Caso exista regra a observar, quais seriam as condições da mesma? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Agora nós estamos falando, ó, na segunda contratação, né? Ao final do contrato, a empresa resolve aplicar o projeto a outros documentos e imediatamente faz um novo contrato pelo prazo de 1 ano. Lembrando que nós estamos falando de uma pessoa, né, que é especialista. Pode voltar, por favor, professora? Ao problema? Tá. É que eu estava lendo o trecho aqui. Agora a questão, por gentileza. Já dá para responder ou não? Ô, Cristina. Pode responder. Fala, Daniel. Então, aqui, no caso aqui, para fazer um novo contrato, teria que esperar um período mínimo de 6 meses, né? Uma regra geral, né? Mas regra como geral.
como ela é especialista, aí eu já não sei se tem alguma observação extra relativa a isso. Entendi. Vamos lá, pessoal, ajudem aí. Professora, Oi. ela poderia sim fazer um novo contrato, mas sem prazo determinado, conforme o artigo 445. Deixa eu só confirmar aqui isso aí. Conforme o artigo 445, observando o artigo 451. Não precisaria fazer por tempo determinado, você faria um contrato por tempo indeterminado. Vocês concordam, gente, com isso? Eu concordo, professor. Prestem atenção no que o Daniel falou. O Daniel falou o quê? Regra geral, nós temos que esperar o prazo de 6 meses, né? Mas, vamos lá. Peraí, deixa eu achar o que eu quero aqui. 4, 5. Alguém leu o 452? Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Aí entraria a parte dos serviços especializados, né? Será que a gente não encaixaria aí serviços especializados? Daniel, você que levantou a bola, o que você acha? Não, eu acho que sim, né? No caso, que como o serviço dela, ela tem uma especialização para aquela determinada função, cabe para ela poder fazer um novo contrato imediatamente. Lembra lá que eu dei o exemplo do técnico da Natura? Né? Quer dizer, pode ter até divergência. Infelizmente, no direito, a gente sabe que pode sempre ter divergência, né? Só que a gente está falando num serviço que é muito especializado. Ela tem uma especialização que não são todas as pessoas que têm, né? Então, neste caso, eu acho que a gente poderia fazer aí a regra da exceção, né? Então, vamos lá. Se a empresa poderia ter feito um novo contrato imediatamente ao término do primeiro contrato, você tem que observar alguma regra. Aí, o que a gente poderia colocar? No caso, por se tratar de um serviço especializado, né, nós até poderíamos fazer dentro da exceção prevista no 452. Mas, regra geral, se não fosse, nós teríamos que observar o prazo de 6 meses. Se eu colocasse aqui, sei lá, que ela era uma técnica em contabilidade, mas não falasse nada de especialização, por exemplo, ou mesmo sendo bibliotecária, a bibliotecária resolveu fazer um novo contrato. Não. Aí a gente teria que esperar, né, o intervalo de 6 meses, tá? Porque se não esperar o intervalo de 6 meses, automaticamente a gente está caracterizando um contrato, como vocês falaram aí, dentro da regra que vocês falaram, de prazo indeterminado. Alguém discorda, alguém acha diferente para a gente poder, de repente, pensar de uma outra forma? Entendeu, Ana? Por quê? Entendi, professor. Porque a especialização leva a essa condição. Agora, observe o seguinte, numa questão, né, de prova, o que a gente tem que observar? Foi falado que é um serviço realmente diferenciado? Que parte de um pressuposto que não é qualquer pessoa que pode fazer, tá? Esse é o grande, vamos dizer assim, é o grande lance, né, que vai trazer para a gente a diferença, né, da onde a gente vai entrar com essa modalidade de contratação ou não. Certo, gente? Oi. Então, definitivamente, como é um caso especializado, então pode entrar nessa modalidade, no 452. Sim, é o que a gente acabou de falar. É o Rolliston, né, que está falando. É o que a gente acabou de falar. Sim, correto. Tá bom? Agora, não, se ela fosse um serviço normal, que não tivesse, né, a previsão de nenhuma especialização, então eu não poderia, né, estar me utilizando dessa regra. Aí a regra seria que esse contrato, né, por não observância
por não observância da regra de contratação de esperar os 6 meses, né, automaticamente ele passou para indeterminado. Lembrando, só fazendo aí, recapitulando, que todas as vezes em que eu não observo as regras, né, quase como regra geral, as regras do prazo determinado, ele passa para indeterminado. Beleza, gente? Viram como na prática a gente aplica aquilo que a gente, né, estudou? Estão conseguindo identificar isso? Então, né? Sim, ok. Sim, sim. Então, tá. Então, vamos passar, que acho que ainda tem mais uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu só pôr para dar. É porque isso aqui eu peguei de outras atividades, por isso que tá com ponto. Por isso é que tá com esse negócio de ponto aqui. Não se preocupem com isso, não, tá, gente? É porque eu tive a ideia aqui na hora, e agora, na hora do intervalo da aula, eu peguei alguma coisinha. Se em vista da forma que ocorreu o contrato, Rita poderia ter rompido mesmo, haveria alguma penalidade pela quebra antecipada? Então, vamos voltar lá para a gente analisar. Ele está perguntando, né, se ela poderia ter rompido e se haveria alguma penalidade pela regra antecipada. A gente viu aqui que foi a Rita que, né, quebrou o contrato com 8 meses, não foi isso? Foi. E que havia, o contrato era do prazo de 1 ano, e havia cláusula assegurando a rescisão antecipada. Pode responder, professora? Pode. Professora, então, vamos lá. A Rita, nesse caso, seria penalizada caso ela não tenha uma justa causa para Não, presta atenção. Não, Virgínia, presta atenção. A gente viu que sempre você pode romper o contrato. Só que o rompimento, ele pode gerar ou não, né, consequências. Sim. Então, como já está predeterminado, né, tem uma cláusula executória, ela terá que indenizar o empregador pela quebra do contrato. Tá, então, olha só. Antes no artigo 480? Não sei, todo mundo concorda com ela, gente? Qual seria essa indenização? Bom, mas o caso, quem quebrou o contrato não foi a Rita? Foi a Rita. Entendeu? Porque a gente está vendo aqui, está falando com uma questão da quebra de contrato por parte do empregador. Né? Isso está sendo falado. Mas, na verdade, não, quem quebrou foi ela, né? Foi a Rita que quebrou o contrato porque ela conseguiu um outro emprego. Um emprego melhor. Não, mas quando você falou aí, Virginia, eu não prestei muita atenção, então. Você pode repetir, por favor. Você falou que, no caso aí, foi a Rita ou foi o empregador? Eu entendi ao contrário, então. Na questão, fala que foi a Rita, correto? Foi a Rita. Só que eu entendi que você fez a justificativa como se fosse o empregador que tivesse mandado ela embora. Quem quebra o contrato é o empregador. Mas, na verdade, quem quebrou foi ela. Sim. Não, ela falou que ela teria que indenizar o empregador, por isso que eu entendi. Foi isso? Com base no artigo 480. Não, olha só, gente, leiam antes o artigo 479, o 480 e o 481. Vamos lá, todo mundo lendo aí, vocês têm isso aí na internet, né? Peguem aí e leiam. 479, 480 e 481. E pensem na resposta. Professora, talvez eu esteja me antecipando, mas eu acho que o 479 para essa questão está descartada. Eu acredito que ela entre no 481. Concordam com a Ana? Só um momentinho, estou lendo. Tá, não pode ler, não tem pressa nenhuma, gente, ao contrário. Eu quero que vocês façam com calma para vocês entenderem. Nós estamos falando no contrato, né, que tem cláusula assegurando a rescisão antecipada, e a Rita resolve quebrar o contrato. Então, olha só, no 480,
Ele fala o seguinte: havendo termo estipulado, o empregado não poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador os prejuízos que deste fato lhe resultarem. Eu acho que o 480 cabe bem. Leu o 481, eu concordo com a Ana. Eu concordo com a Ana porque tem cláusula executória. Só um momentinho. Eu me retrato e concordo com a Ana. Fui ler o artigo. Retrata-se, Virgínia, que linda. 481. É lógico. Reconheço o meu erro. O 481 diz o seguinte, gente: aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula secundatória do direito recíproco de rescisão antes de expirar o termo ajustado, aplica-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. A gente está falando num contrato de prazo determinado? Sim. Tem cláusula assegurando a rescisão antecipada? Tem ou não? Tem. A cláusula tem. Então, o que você falou não cabe o 480, porque o 480 é quando não tem a cláusula. Sim, sim. Se não tem a cláusula, eu tenho que indenizar 50%. Quer dizer, como na verdade, eu falo os prejuízos, tá? Mas aqui, me retrato. Mas aqui, como ele tem a cláusula assegurando a rescisão antecipada, gente, que é nada mais do que colocar lá, é permitido que qualquer das partes podem rescindir a qualquer momento. Lembra que eu até falei com vocês que eu brinco que isso é uma heresia jurídica? É uma exceção dentro da exceção? Então, aqui no caso, a gente vai aplicar a regra do 480, né? Então, ela pode se desligar sempre, tá? Ninguém é obrigado a ficar na empresa, a não ser o empregador, se o empregado for portador de justa causa, portador de estabilidade. Fora disso, ninguém é obrigado a ficar com ninguém dentro da empresa, tá certo? Então, neste caso, especificamente, como ele tinha cláusula assegurando a rescisão antecipada e a Rita se beneficiou dela, né, ele vai ser tratado como a regra do prazo indeterminado. Tá? Aí eu até coloquei como resposta para vocês. Ó. Rita, né, pode romper o contrato a qualquer momento, desde que, em vista da cláusula de rescisão antecipada, constante no contrato, em face do rompimento antecipado, para efeito de rescisão, ele passa a modalidade do prazo indeterminado. Alguém não entendeu qual é a dinâmica que vocês têm que avaliar? Olha só, gente, vocês não têm que correr, até porque, né, vocês vão ter 4 horas para fazer essa avaliação. Geralmente, em sala de aula, a gente tem 1 hora e pouquinho, né? É ver qual é a voz de comando. Então, assim, peguem, né, um papel e marquem. A gente colocou aqui, ó, ele tem cláusula assegurando, ó, com cláusula. Isso aqui muda toda a regra, né, do jogo. Certo? Professor. Se eu não tivesse falado nada aqui, automaticamente, se eu não tivesse falado nada, ele era sem cláusula. Oi, pode falar. Aí seria o 480. Aí seria o 480. Sim, tá? entendi. Ele ia indenizar os prejuízos que ele deu causa, limitado ao mesmo que o empregador pagaria para ele, que fica sendo 50%. Pode voltar na resposta? Posso. Aqui na resposta, em Estava face na dúvida essa questão da cláusula. Desculpa aí, estou atrapalhando. Não, pode perguntar, Maridão. Não, já, tranquilo já. Qual a dúvida? Então, pode perguntar. Em face do rompimento antecipado, o mesmo para efeito de rescisão ocorrerá em modalidade de prazo indeterminado. Seria mais ou menos aqui um exemplo, o aviso prévio? Sim, aviso prévio. Seria uma coisa... Aqui no caso, ela não vai sacar o fundo de garantia, né? Porque ela pediu demissão. Consequentemente, ela paga o aviso para o empregador. Ou cumpre, né? Paga ou cumpre. Ou cumpre, Tá certo. Certo? Ok. Vamos lá, gente. Podem perguntar quem tem dúvida, por favor. Eduardo, alguma dúvida? Professora, por Oi. isso que quando acontece esse caso, reclama que sai sem receber nada, né? Porque tem que pagar para o empregador
empregador. Olha só, a gente já falou sobre isso, Rolliston. Ele não sai sem nada, não. Ele vai calcular a rescisão, vai abater o valor que ele tem do aviso. Agora, se o que ele tem, né, é menor para suportar esse valor, vai sair 0 a 0. Ele não vai tirar dinheiro do bolso para pagar. A rescisão sai negativa. Entendi. Entendeu? Ele não vai pegar do dinheiro dele para completar isso. Tá? Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui a gente não viu. Esse contrato pode ser tácito? Esse contrato pode ser tácito, gente? Quer dizer, tanto o primeiro quanto o segundo, né? Eles podem ser tácito? Vou até melhorar. Vou trocar isso aqui. Vou pôr assim, expresso verbal. Que fica melhor para vocês do que o tácito. Esse contrato pode ser expresso verbal? Eu acredito que não. Por que não? Eu acredito que sim. Porque tem cláusulas. porque tem cláusulas específicas, entendeu? Ele deixa a margem para muita coisa, né? Sim. O que acontece? O que eu comentei com vocês, né? A gente já comentou sobre isso pelo menos umas 3 vezes. Vocês vão pegar aí doutrinadores que falam que a gente pode fazer um contrato por prazo determinado de forma verbal. Mas acontece que não é de bom tom, né, que ele seja de forma verbal, porque como é que eu vou comprovar que eu contratei por prazo determinado, né, numa situação de especialização e que eu rompi esse contrato e não tive que indenizar, entendeu? Fica inviável fazer toda essa prova. Então, quando ela fala se a forma de contratação pode ser expresso verbal, eu entendo particularmente que não, tá? Porque eu não vou ter elementos, como vocês chamaram a atenção aí, elementos para fazer a prova daquilo que foi estabelecido pelas partes. Muito difícil, gente, a gente compra, não vou dizer para vocês que é impossível, né? Até porque a gente até pode pegar a decisão que o juiz se pauta nisso. Mas, assim, é muito, muito, muito difícil a gente conseguir comprovar, né, um contrato por prazo determinado sem ter a prova da contratação. Certo? Porque ele tem regras. Como é que eu vou colocar... Ah, tá, mas eu assinei a carteira de trabalho dele como determinado. Beleza. Mas como chamou a atenção aí a Virgínia e o Daniel, se eu não me engano, como é que eu vou comprovar que tinha cláusula assegurando a rescisão antecipada? Ou que não tinha? Não tem nada escrito. Então, palavras, né, o vento leva, tá certo? Então, até mesmo o princípio do contrato determinado são as datas, né? Sim, Como é que ela vai comprovar a data de término? Como é que eu vou comprovar que aquele menino ali terminou o contrato dele, que ele não tem mais nada, que eu não tenho que indenizar, que eu não tenho que pagar a multa dos 40%, porque com certeza depois ele vai para o judiciário dizendo que eu não paguei corretamente. Certo? Esse prazo da CPPS aqui não está valendo mais não, que agora é 5 dias. Peraí, deixa eu só aceitar uma pessoa aqui. Vou aceitar aqui, um Atrasildo. Vamos lá, próximo. Deixa eu pôr as respostas para baixo, senão não tem graça, né? Esse aqui eu peguei, ó, lá no TRT. O juiz do trabalho pode privilegiar a situação de fato que ocorre na prática, devidamente comprovada, em detrimento dos documentos, ou do rótulo conferido à relação de direito material. Diante da referida assertiva, pode-se afirmar que a mesma se baseia em qual princípio? Pensem antes de responder, gente. Essa aqui é muito fácil. Caio respondeu aí no chat aí. Princípio da primazia, da realidade? Deixa eu ver lá, peraí. Deixa eu voltar aqui no chat, que eu estou fora do chat. Ele colocou aqui, primazia da realidade? Sim, o Caio acertou. Por quê? Porque ajudem o Caio aí, alguém explica para ele. Porque no direito do trabalho vale mais a testemunha gritar
né, o que realmente ocorria do que fatos escrito, né? comprovatórios escritos. Sim, vale a realidade dos fatos em detrimento daquilo que está escrito, né? Como eu falei para vocês, o princípio da primazia da realidade, ele é o mais importante, né, nessa relação contratual trabalhista, porque ele nos possibilita a chegarmos a definições que são diferentes daquilo que está vigorando em termos de escrita, em termos de pagamento, né? Então, vale essa realidade. Ok? Brenda, você me desculpe, mas eu não entendi a sua pergunta. Você poderia esclarecer melhor para mim poder responder? Depois ou você fala, ou então depois você coloca aí para poder entender, tá? Não consegui entender. Vamos pegar outra. Deixa eu aumentar. Pedro é segurança particular de um importante empresário baiano, eleito e recentemente empossado como vereador. E com ele trabalha há 2 anos e 5 meses. Pedro acompanha o empregador até os seus negócios em Salvador e retorna com ele à sua residência no mesmo município. Eventualmente, Pedro conduz seu patrão para a fazenda de lazer que o empregador possui no interior do estado. Pedro trabalha 4 dias da semana com horário fixo de 8 horas diárias. Diante da situação apresentada, de acordo com os preceitos legais de regência, identifique como se define a condição jurídica de Pedro em tal relação. Nós temos uma pessoa, né, que está trabalhando para outra pessoa, tá? Leva ele para o trabalho todos os dias. Quatro dias na semana, né? Trabalhando uma carga horária de 8 horas diárias. De vez em quando leva ele até a fazenda. E aí, qual seria essa situação? Posso arriscar, professora? Vamos só ver se mais algum dos colegas que ainda não falaram, se eles querem se manifestar. Querem, gente? Alguém quer? Não? Então vai lá, Virgínia. Bom, subentende-se um contrato por prazo indeterminado. Quer dizer, eu entendi isso. Uhum. Mas é relação de emprego ou não? É relação de emprego, acho que é relação de emprego. Sim. Sim. Por causa do tempo dedicado, né, dos 4 dias da semana, e dos horários, e da hora dedicada, né? Uhum. Mas alguém quer completar? Relação de subordinação, professora, também? Tem subordinação, tem pessoalidade, né? Uhum. Bom, aqui tá certo. Nós temos uma relação de emprego, né? Que preenche as características, né, dessa condição, habitualidade. Ele só não comenta aqui da onerosidade, né? Mas ele fala da pessoalidade, ele fala da não eventualidade, ele fala da pessoalidade, ele fala da continuidade, não é isso? Só que aqui, até nessa resposta, gente, eu vou falar com vocês, mas a gente até é assunto da nossa aula de hoje, que a gente acabou não vendo. Aqui no caso, né, a característica dessa pergunta da FGV era não só a relação de emprego, mas caracterizar que tipo de empregado era este.
Neste caso aqui, aí a gente já explica de uma vez, não tem problema, a gente vai voltar na próxima aula, mas só para vocês já identificarem a questão, fica até mais fácil. Neste caso aqui, nós estamos falando no empregado doméstico. Por quê? O empregado doméstico, né, é aquele que trabalha no ambiente da família, sem que essa família tenha uma, dentro da atividade, né, desse ser empregador, ele tem uma atividade econômica, tá? Então, mesmo o motorista é considerado um empregado doméstico. Nós temos, assim, a noção, a visão, né, que doméstico é só mesmo a doméstica, aquela que lava, passa, cozinha, arruma casa, mas não. Na verdade, a enfermeira, a professora que trabalha só na residência, a babá, o motorista da lancha, o motorista do helicóptero, a governanta, o jardineiro, se eles trabalham no âmbito da família, né, sem essa atividade, né, remunerada da empresa, essa atividade econômica da empresa, a diferença que tem entre o urbano e o doméstico é essa, tá certo? Agora, vamos supor que este mesmo empregado, né, ele começasse a fazer serviço para a empresa enquanto o empregador estava trabalhando. Aí perderia o qualificativo de ser empregado doméstico e passaria a ser um trabalhador urbano. Ok? Então, aqui realmente gera um vínculo, né, empregatício, ele tem que ter sua carteira assinada, só que nesse caso, né, ele, como aqui, no caso ele até fala segurança particular, ele é um empregado doméstico. Dúvidas? Não. Bem. Deixa eu só ver esse novo aqui, que eu não sei, eu fui só pegando sem olhar. Vamos ver se esse aqui não é igual, gente, o outro que a gente já fez, de repente. Não... 14. Vou pôr para baixo para caber todo mundo numa só, senão fica ruim. Márcia foi admitida como engenheira, especialista em normas de construção internacional, na Sol Limitada. Não, mas esse aqui está bem parecido com o outro. Deixa eu ver aqui se tem. Não, vamos... Deixa eu mudar esse contrato. Você espera só um minutinho? Deixa eu só mudar para a gente fazer. Muda aqui agora, só um minutinho. Como engenheira. Bom, já pode fazer. A resposta lá vai estar errada. Esse daqui é a mesma coisa, só que eu mudei. Tentem aí. Márcia foi admitida como engenheira na Sol Limitada em 10 de 8 de 2015, no contrato por prazo determinado de 2 anos. Com base em dispositivo da CLT. Ao final do contrato, a empresa resolve aplicar o projeto a uma outra demanda. Não, ao final do contrato, tem que tirar isso aqui. A empresa resolve fazer um novo contrato, pelo prazo de 2 anos, sem cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão. Aí aqui eu vou colocar com cláusula. Com cláusula asseguratória do direito... Não, sem cláusula, né? O outro era com. Sem cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Ao final de 1 ano desse novo contrato, a empresa resolve quebrar o contrato sem justificativa. Diante da situação narrada, responda as respostas abaixo de forma fundamentada. A empresa poderia ter feito um novo contrato imediatamente ao término do primeiro? Ou se tem que observar alguma regra? Caso exista, qual a regra? A gente tem que, primeiro, né, antes de ver a regra, verificar se esse contrato caberia, tá?
E aí, qual a resposta? Só um Gente, minutinho, professora. não, desculpa, eu achei que eu tinha caído, é por isso que eu estou perguntando. Não, só tô Pode pensar aí. terminando de verificar aqui. Professora, como é sem Oi. a cláusula asseguratória, então cabe o artigo 480. Mas o que você tem que analisar agora, Royston, é se poderia ter feito um novo contrato. Primeiro você tem que resolver isso, para depois você resolver a segunda parte. Senão não dá certo. Esse maluco tá falando. Essa TV doida. Entendeu, Rolliston, o que eu falei? Então, eu acho que caberia a empresa esperar o prazo de 6 meses nesse caso, porque como é um contrato determinado, Não, mas... nesse caso, ela teria que esperar um prazo de 6 meses, não? Por quê? Ué, porque... Não, você colocar para mim que ela tem que esperar, você tem que dizer o porquê. A justificativa é o porquê. Ai. Ajudem ele aí, gente. A regra básica, professora, são de 6 meses. Tá, para ser contratada pela mesma empresa, não? Gente, a gente viu lá no 452, que tem exceções. Esse caso aqui, a gente acabou de fazer esse exercício só que inverso. Eu mudei ele aqui agora. Esse caso aqui está dentro da exceção? Não. Ah, tá. Então, a gente tem que dizer o quê? Olha, neste caso, né, não caberia ter sido contratado, né, na nova modalidade. Por quê? Porque a gente não está falando num contrato de exceção. Então, como a empresa não esperou o interregno dos 6 meses, automaticamente esse contrato passou para prazo indeterminado, né? Esse segundo contrato, ele se torna nulo. Então, tanto faz ele ter cláusula ou não ter cláusula securatória do direito recíproco de rescisão antecipada, para a gente aqui, ele não vai alterar na dica de nada. Professora, eu me ausentei com um minuto, vou ter que ler aqui. O que faz ele não ter essa cláusula aí, porque retirou a especialização dela, né? Foi. Eu retirei justamente para vocês entenderem o quê? Eu não teria como fazer um novo contrato, né? Uhum. O contrato aqui, eu até poderia falar que foi uma transitoriedade de um tipo de atividade. Mesmo assim, até o primeiro contrato, eu acho que a gente ainda podia questionar, porque aonde está dizendo aqui que esse prazo determinado atenderia uma demanda transitória? Em lugar nenhum. Esse contrato, na verdade, desde o primeiro, se a gente for analisar ao pé da letra, desde o primeiro, ele já é indeterminado. Não acham, não? Sim. Porque a gente não falou em nenhum momento que ela vai atender nenhuma demanda, porque independente dela ser especializada, ela podia ter sido contratada, né, pela transitoriedade para atender uma demanda específica. Não tá, eu tirei isso do exercício. Então, aqui, na verdade, desde a primeira contratação, o contrato dela sofre, né, no caso de uma demanda judicial, eu acho que ele passa para, corre, né, vamos dizer, corre um grande risco de passar para prazo indeterminado. Então, poderia ter feito um novo contrato? Não. Automaticamente, ele já passou para indeterminado. Ele não cai na exceção do 452. Alguém tem dúvida? Não.
Olha só, gente, o mesmo problema nós podemos, tá, trabalhar com e sem. Quer ver, ó? Vamos voltar. Peraí, só um pouquinho. Vamos voltar lá naquele da Rita. Se eu tivesse tirado aqui com, tiro com e coloco sem cláusula, e a Rita, né, pede, o que acontece? Eu mudo completamente a resposta. O que eu colocaria, Daniel? Eu estou falando com o microfone fechado. No caso aqui, sem a cláusula aqui, ela responde no artigo 480. Isso aí. Aí ela tem que indenizar os prejuízos que ela deu causa, né? Limitado ao mesmo que o empregador pagaria, que ficaria o quê? 50% do contrato. Isso aí. E se a gente mudasse aqui, em vez de ser... Rita resolve, não. A empresa. Aqui no caso, a empresa resolve desligar a Rita. Aí, no caso, seria a empresa desligando ela, seria no 479. Isso e a empresa pagaria, no caso, para ela, o restante 50%, né? Sim, a título de indenização, 50% do restante do contrato. Sim. Tá vendo, gente? O mesmo contrato, eu posso... desculpe. O mesmo exercício eu posso fazer, sabe? Variar com ele. Depende de como é a colocação que a gente está fazendo. Tá certo? Até aí, beleza? Ok. Vamos ver se eu coloquei isso aqui, a gente já falou. Essa pergunta aqui da G1. Com base... Peraí, deixa eu aumentar, só um minutinho. Com base na CLT, julgo os itens seguintes. A respeito da relação de emprego e do contrato individual de trabalho, o contrato individual deve necessariamente ser escrito, não se admitindo forma tácita de contratação? Falso ou verdadeiro? Falso. Concordam com ela? O contrato individual permite ser tácito. Então aqui, né, é errado, por quê? Porque, na verdade, a regra do 442 e 443, né, o contrato individual de trabalho, ele não precisa ser escrito, né? A gente viu que a forma tácita, né, o silêncio tácito leva à condição de formar o vínculo empregatício. É só uma questão, gente, de raciocínio. Vamos ver esse outro aqui. Berta foi admitida como economista na Verde Mares Limitada em 3/7/2018 por experiência de 60 dias. Ao final deste prazo, a empresa o prorroga por mais 30 dias. No referido contrato, havia cláusula asseguratória do direito recíproco de rescisão antecipada. Porém, em 10/9/2018, a empresa resolve rescindir o contrato sem justificativa. Diante da situação narrada, responda as respostas abaixo de forma fundamentada. A empresa poderia ter prorrogado o contrato de experiência na forma que o fez? Tinha Poderia, um contrato professor. de 60 e prorrogou por mais 30. Poderia. Poderia, por quê? Poderia porque é 30, 60 e 90 dias de contrato de experiência. Nossa, o seu áudio está dando um barulho horrível, eu não estou conseguindo entender. Poderia porque o contrato de experiência é 30, 60 e 90. Eu acredito que aqui nesse caso não. Acho que não, acho que é porque é prorrogável por duas primeiro, vezes. Ele tem uma cláusula asseguratória de direito recíproco. Então, ou seja, isso aqui é utilizado para fins de especialidade. Aqui apenas fala que ele é economista. Não determinou uma especialidade muito grande nela aí. Mas Daniel, presta atenção. Não é? Nós estamos falando na modalidade, experiência. Só essa parte só. Está lá no 3 do 4433, né? Uhum. Experiência. A experiência, ele não precisa de ser especialista, pelo contrário.
Eu estou experimentando, né? Meu objetivo é experimentar o empregador e experimentar o empregado. Sim, Eu mesmo já trabalhei 60 dias e fui prorrogado por mais 30. Sim. Como o Rolliston falou, a gente tem um contrato de experiência que pode ser no máximo... O prazo máximo é 90 dias. 90 dias. Prorrogado apenas por 2 vezes, né? Apenas uma prorrogação, né? Havendo a possibilidade apenas de uma única, uma única prorrogação, tá, gente? É uma única Eu só prorrogação. posso ter uma prorrogação. É a regra do artigo 451. Isso mesmo. Vamos ver lá, vamos pegar o 451. O contrato de trabalho por prazo determinado, que taxa expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Então, aqui atendeu? Atendeu. Sim, atendeu. A empresa poderia ter prorrogado? Sim. Porque ela pôs dentro do limite dos 90 dias uma única prorrogação. Agora, e se a gente mudasse, falando que ela foi contratada por experiência por 30 dias, tá? Por 30 dias. Ao final deste, a empresa prorroga por mais 30 e depois mais 30. Deu os 90. Pode? Não pode. Não pode, porque fez duas prorrogações. Não. Isso, muito bem. Não pode porque fez 2 prorrogações. Então, automaticamente, ele passa para indeterminado. A fim do prazo da primeira prorrogação, passa para indeterminado. Isso aí. Não pode. Ok? Então, a empresa poderia ter prorrogado? Sim, né? O contrato de experiência, ela prorrogou porque estava dentro do limite dos 90 dias, né? E como o contrato era um contrato de experiência, ela poderia fazer sem nenhum problema. Aqui no caso, pela quebra antecipada, a gente está falando numa regra de contrato de experiência. Tem alguma penalidade para foi o empregador, né? Foi o empregador que resolve rescindir. O que acontece? Tinha cláusula, deixa eu ver. Havia cláusula seguratória do direito recíproco. Acabamos de responder isso agora há pouco, Daniel. Que caberia o artigo 480, professora? É o 480? Eu acredito, eu acho que aqui, no caso, não caberia, porque é experiência, não é isso? É experiência, mas a regra do 479, do 480 e do 481, ele cabe no contrato de experiência. Ah, sim. Porque o contrato de experiência é uma modalidade de contrato por prazo determinado da CLT, tá, Daniel? Até porque havia cláusula, né? Havia cláusula. Então, mas aí, no caso, foi a empresa, né? Foi a empresa. Seria o 479, né? Gente, vocês estão errando porque vocês não estão raciocinando. Não, professora, com cláusula seguratória do direito recíproco, não precisa pagar essa multa do 479. Sim, ele passa a modalidade do quê? 480, não? 481. 481, né? Olha só, vocês estão errando bobagem que a gente acabou de fazer. Vocês têm que analisar. Tem cláusula. Então, ele passa... Tem cláusula e usou, ele passa a regra do indeterminado. Não tem cláusula, foi o empregador ou empregado, no final acaba mesmo, 50% do que faltava para o restante do contrato. Sim. Aqui tinha cláusula. Tá? Dúvidas, gente? Às vezes eu estou achando que está claro e não está. Dúvidas? Não, agora ficou claro. Ficou claro, né? Então, contrato de experiência, que pode ser até 90 dias. Eu posso prorrogar ele uma única vez dentro do mesmo contrato. E, então, o contrato é legítimo. Como havia cláusula assegurando a rescisão antecipada e a empresa se utilizou, ele vai ter direito, né, à indenização dos contratos por prazo indeterminado. Vai ter a multa dos 40% e vai ter o valor do aviso prévio. Isso aí. Professor, só faltou colocar o artigo na resposta, né? Porque aqui eu não me preocupei com isso, não. Mas aí era você usar a regra do 451 e do 480. 481. 81. Desculpa, 481. Não, mas não é o 451 não, sim?
que é, Rolston? Você falou 451 e 481. É. Sim. Porque o 451 fala na questão da prorrogação uma única vez. Ah, sim, corretamente. Corretamente, né? Então tá bom. A outra perguntinha boba para vocês, ó. Deixa eu só aumentar aqui a letra. Com a resposta assim tá fácil, professora. Oi? A resposta tá visível, tá fácil. Essa tá muito fácil, né? Julgue os itens seguintes referentes ao contrato de emprego. O contrato individual de trabalho pode ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, e por prazo determinado ou indeterminado. Certo ou errado? Errado. Por que errado? Certo? Porque se ele é individual, o contrato não pode ser acordado verbalmente. Não precisa ser escrito. Pode sim. Você misturou tudo agora, Rosa. certo, Você me deu tão mal na minha cabeça. É verdade. A cabeça está fritando ovo. Presta atenção, Rolston. Você tá igual o Rolando Lero, hein? Você tá me dando até um nó na minha cabeça. Você falou uma coisa, falou outra, e não falou nada no final. Vai lá, Rolston. Lê o 442 e o 443. Isso aqui está falando no contrato o quê? Quanto à forma e quanto à duração. Né? O que nós vimos lá? Me ajuda aí, pessoal. Ele pode ser o quê? Quanto à forma? Tácito ou expresso, né? Expresso verbal ou expresso escrito. E quanto à duração? Determinado e indeterminado. E aí, tá errado ou certo? Tá certo. Certíssimo. Tá certíssimo. Tá certo. Né? Isso aí, até que eu comentei com vocês que vocês não precisam de decorar, que é a regra que a gente tem lá em... É a regra que a gente tem na... Como é que chama? Que a gente tem de duração, né? Forma e duração, que vem prescrito no artigo 442 e 443, principalmente 443. Professora, Oi. É a mania de pegar e ler o texto e achar a palavra-chave e não acabar de ler o texto. Então é bom. É bom fazer exercício que vocês estão vendo que vocês estão errando besteira, né? Isso, porque tem exercício que existe a palavra-chave, você finaliza a questão. E esse, ele tem as duas palavras e confunde. No direito do trabalho, geralmente, você tem que olhar mais de uma conexão. Você não pode ficar só numa, senão você se perde. É a mesma coisa que você estava fazendo lá em cima. Você estava falando só do prazo, mas eu falei, olha o tipo de contrato, senão não adianta, entendeu? Você tem que ler o todo, aí depois você assinala aquilo que é importante. É verdade, foi uma assertiva bem... chamou a atenção. Então, vamos lá. Com base na CLT, julgue os itens seguintes a respeito da relação de emprego e do contrato individual do trabalho. Ah, não, isso aqui a gente acabou de responder. Eu peguei. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, peraí. Deixa eu pegar, deixa eu só um minutinho, gente. Deixa eu entrar aqui no meu computador. Queria achar um. Aqui não vai ter questões. Só ver aqui se tem. Só um minuto, tá? Aqui também não vai ter o que eu quero. Deixa eu ver se eu posso aproveitar alguma coisa aqui. Não.
Para ver o que isso aqui dá. Esse aqui. O princípio que importa especificamente na garantia de preservação ao longo do contrato da cláusula contratual mais vantajosa ao trabalhador, que se reveste de caráter de direito adquirido, é o princípio da... Qual o princípio que a gente está falando aí? O princípio da proteção, professora. Oi? Princípio da proteção. Da Concordam com ele? É da proteção? Porque especifica a parte mais vantajosa. Sim, a norma mais benéfica, né? A norma mais benéfica. Sim, aí a gente está falando no princípio da proteção, porque o princípio da proteção, como regra, né, é aquele, a gente sabe que tem algumas exceções, mas na maioria das condições é aquele que prevalece, né, nas regras do contrato de trabalho. A gente tem sempre que observar a condição mais favorável, porque querendo ou não querendo, o empregado continua sendo, né, o elo mais fraco dessa relação entre capital e trabalho. Tá? Deixa eu ver se eu pego mais uma aqui. Espera aí. Não, isso aqui não me serve. Queria achar uma outra questão aqui, mas agora só porque eu quero eu não estou achando. Professora, a senhora vai deixar esse exercício no Ava também? Eu posso até colocar, mas coloca amanhã, que eu vou ter que consertar ele, né? Que eu mexi ali. Não, tá jóia. É só pra gente deixar assim, porque é interessante demais, eu gosto de fazer. Vocês acham que conseguiram assimilar alguma coisa, gente? Foi bom, não foi? Foi muito bacana a aula. Foi ótimo, professora, bem dinâmico. Professora, para mim foi bem melhor. Foi. Porque eu consigo assimilar mais com o exercício. Esse puxão de orelha deu para dar mais observação. Ah, é, né, Roy? Se você vem com essas suas conversas, eu vou captar você pelo vídeo. Vamos ver essa aqui se dá. Essa aqui não é da aula de hoje, não, mas já é da próxima aula, a gente já conversa. A prova da manhã vai até a aula de hoje? Vai até a aula de hoje, até contratos, final dos contratos. Carla foi contratada como ajudante de dentista com horário de trabalho de segunda-feira, quinta-feira, de 14 a 18, ganhando salário proporcional às horas efetivamente trabalhadas, sendo sua CTPS assinada pelo dentista Mário Brito, tendo o mesmo levado 10 dias para proceder a tal assinatura. Trabalhava normalmente quando alguém chamou sua atenção para o fato de que tal contratação estava errada, uma vez que não poderia ver empregador na condição de pessoa física. Assim, na dúvida, questiona você como advogado o seguinte: se realmente só a pessoa física, só a pessoa jurídica poderia contratar empregados. Isso aqui, na verdade, estaria até dentro da matéria que a gente discutiria hoje, mas a gente já leu, né, o artigo 2º e o artigo 3º da CLT, e a gente já comentou, né, que o empregado ou empregado, ele só pode ser pessoa física, né? Não existe empregado, pessoa jurídica. Mas a empresa, né, o empregador, né, ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Não existe nenhum impedimento legal, né? Então, aqui no caso, o Mário Brito, né, na condição de um dentista autônomo, ele poderia perfeitamente contratar a Carla, e esse contrato é inteiramente válido, tá? Às vezes eu vejo, assim, as pessoas falando, não, eu trabalhei para o fulano, mas não é empresa, né, eu não posso ser empregada dele. Gente, isso não tem nada a ver, tá? Qualquer pessoa pode ter sobre sua subordinação um empregado, e ele vai ter que fazer, né, toda a assinatura, toda a regra contratual normal, como se uma empresa
fosse. Um claro exemplo que... simples, professora, um exemplo simples disso, né? A empregada doméstica. Sim, A gente não contrata? Eu sou não sou pessoa jurídica, mas eu posso contratar um empregado doméstico. Né? Pode. A diferença é que o doméstico, como a gente comentou lá em cima, né? Ele não está vinculado a uma pessoa que tem uma atividade econômica. Aqui, no caso, o dentista é diferente, né? Ele vai ter que ser um trabalhador urbano, porque o dentista está vinculado a uma atividade econômica. Correto. Né? Aí é até bom que a gente já explica essa condição. Já tem uma diferença aí, né? Já tem uma diferença, tá vendo? Às vezes é só a forma de colocar que dá a diferença quanto à resposta. E isso é que é importante, gente. Quando vocês forem fazer um concurso, as perguntas elas vão variar em função do que é colocado, entendeu? Se tem, se não tem, se é doméstico, se não é doméstico, se é eventual, a gente vai ver as características de cada empregado, né? E vocês vão ver que ele tem as suas próprias especificidades. Bom, gente, alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje? Por mim, não. Não? Eu acho que foi válido, porque se eu fosse começar hoje empregado com vocês, talvez a gente não conseguisse fazer esse link, é bom vocês verem na prática, né? Como é que é o contrato. E como eu tinha prometido lá atrás que a gente ia ver, eu aproveitei a oportunidade. Alguém com dúvida? Sim, não? Fale agora, o cálice para sempre. Não, professora, tudo bem. Achei muito válido o exercício, muito bacana. Que bom. Vamos tentar fazer. Eu também, gostei muito. Vamos tentar depois fazer. Eu tinha falado isso, né? Que à medida que a gente fosse caminhando, porque se vocês observarem, esses exercícios aqui são muito parecidos com um dos princípios, né? Só que lá eu estava fazendo o quê? Só o foco no princípio. Aqui eu já entrei o foco no contrato. E também poderia até inserir aqui os princípios, não tem problema. Não muda. Acho que o bacana do exercício, né? O estudo de caso traz a gente mais para a prática. A gente sai da teoria e entra na prática. Né? Sim, você consegue visualizar melhor, eu penso, né? Tá bom? E eu coloquei lá, Daniel, o resultado do exercício que eu passei sobre o princípio. Eu pus um acorde para vocês identificarem os princípios, estão lembrados? Sim. Aí, nesse final de semana, eu pus a resposta lá, tá? Tá ótimo. Então, tá bom, gente. Boa sorte para vocês amanhã, tá? Prestem atenção nas perguntas, por favor, porque estão muito fáceis. Fala, Rosa. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a aplicação das normas. Na verdade, foi uma dúvida e um pouco mais adiante. A questão do empregado, ele faltando 2 anos para se aposentar, ele não pode ser mandado embora da empresa. Aonde está escrito isso? Mas caso ele seja... Aonde está escrito isso? Ele tem um seguro, não é? Não existe isso. Não existe essa regra na CLT. O que você pode estar confundindo é que algumas empresas, por liberalidade, na norma coletiva, ela dá essa possibilidade ao empregado. Mas não é lei. Né? Aí, como é uma condição mais benéfica, a gente vai aplicar essa regra. Entendi. Então, tá bom. Tá bom? Mas não existe lei, tá, Rolston? Não tem lei prevendo que o empregado faça aposentadoria e tenha estabilidade. A gente vai estudar os casos de estabilidade e você vai ver que não existe isso. Tudo bem. Tá bom? Ok, gente? Acabou que a Brenda não falou a pergunta dela. Depois, se ela quiser mandar lá no AVA, tá bom? Boa noite, professora. Muito obrigada. Nada, gente. Fiquem com Deus. Juízo, tá? Juízo, porque o Covid, como diz a Ana, continua por aí pegando todo mundo. Então, pelo amor de Deus, tomem cuidado, tá? Verdade mesmo. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite, tchau, gente. Tchau. Depois eu ponho lá, tá, Ana? Até amanhã eu ponho lá. Tchau, tchau. Tchau, Dawn. Tchau.